chuva, né, é um fenômeno natural. A enchente não é natural. A enchente é um fenômeno social que tem elementos de história urbana, de história ambiental, de questões sociológicas, questões antropológicas, e tem toda uma repercussão na vida social da cidade e do país. E o José de Anchieta, no século XVI, em 1575, já retrata uma chuva que deixou tudo alagado. A cidade tinha 10 anos, era uma fortificação, basicamente. Assim, você tinha uma estrutura urbana, era muito pequena. E lembrando que, como a cidade foi sendo aterrada, o mar vinha. Então, assim, o mar quando a maré está alta, o mar entrava na cidade. O mar praticamente era parte da cidade, né? Ele entrava e as pessoas já sabiam que. Tanto que aqui eu tenho relatos assim que as ruas não eram tão largas assim da cidade, porque o mar tinha que passar por ali. Eram, na verdade, caminhos para o mar invadir aquelas pedras ali, né? E eram abauladas, como você vê hoje em Paraty, por exemplo, né? Ainda no século XVIII, acho que vale a pena exemplificar isso. Teve uma enchente que aconteceu durante vários dias. A cidade ficou completamente alagada, completamente intransitável, e é um dos outros de muitos relatos como essas enchentes elas foram impactando entre os moradores. É interessante que algumas regiões que foram afetadas por enchentes no século XVIII, você vê ao longo da história essas regiões também sendo afetadas em chuvas do século XIX, século XX. No século XIX, o Machado de Assis escreve em várias crônicas, em várias reportagens que ele publicava na imprensa, como essas chuvas afetavam todos. E na pena do Machado de Assis tinha uma poesia, um olhar crítico muito interessante. E isso atravessa o século XIX para o XX. No livro a gente usou muito charges e revistas que chamavam revistas ilustradas, que tinham muita imagem, tinha desenhos, charges, caricaturas, e que satiriza isso. E como a população, a própria charges, as caricaturas apontam que, assim, pessoas pobres e ricas eram afetadas pela chuva. Nisso a chuva e a enchente é muito democrática. Eu sabia de 2 enchentes no Rio que tinham sido muito importantes. Por memória de família, por relatos e por conhecimento geral, história do Rio, que eram as enchentes de 1966 e 1967. As enchentes de 66 e 67, elas estão no ranking das 12 maiores enchentes do Brasil até hoje. Das 12 maiores enchentes no Brasil até hoje, 2 foram na cidade do Rio, 4 na Serra Fluminense e uma na região metropolitana, que aí atingiu a cidade do Rio, atingiu Niterói, atingiu a Baixada, enfim. É muito impressionante que das 12, 7 são na cidade. É uma região que está sujeita a receber esse volume gigantesco de chuva. No Rio tem um lugar chamado Praça da Bandeira. E a Praça da Bandeira, pela imprensa, foi chamada há muitos anos de Praça da Banheira ou Lagoa da Bandeira. Exatamente. Porque ela enchia, chegava a 2 metros de água, assim, o ônibus ficava à deriva na Praça da Bandeira. Isso, há 10 anos atrás, mais ou menos, um plano do poder municipal fez uns piscinões enormes, uns reservatórios enormes de água na região da Praça da Bandeira, da Tijuca, do Maracanã, que é essa grande região, para resolver isso. Mas durante, certamente, 150 anos, ali foi um lugar de enchente. E aqui estou mostrando mais umas imagens aqui de 66. Teve um fenômeno interessante, que a enchente de 66 ela serviu para projetar a TV Globo, até então tinha recém sido criada, em 1965, ela caiu no gosto popular e se projetou como emissora, porque ela foi a única que ficou permanentemente transmitindo ao vivo as imagens do que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Posicionaram uma câmera num lugar, não foi só no Jardim Botânico, eles levaram essa câmera para outros lugares, e a população do Rio de Janeiro
usou a TV Globo como canal de comunicação entre si e de distribuição de donativos para quem estava sofrendo. Então, a TV Globo, vamos dizer assim, ela se tornou uma emissora carioca naquele momento da enchente de 66. É um fenômeno social interessante também. E você tem um sistema hidrográfico enorme. Você tem muitos rios na cidade. Hoje em dia a gente passa, não percebe, mas esses rios estão canalizados. A cidade foi construída em cima desses rios. E quando chove, os rios, o curso foi mudado em alguns lugares, mas os rios existem, né? Rio da Carioca, podemos citar alguns aqui: Rio do Maracanã, Rio da Carioca, Rio Trapicheiras, Rio Buana, Rio Comprido. Vários deles a gente conhece, assim, mais ou menos, quem conhece um pouco da história da cidade ou se localiza na cidade. O Canal do Mangue, vários dos rios desaguam no Canal do Mangue e vão para o mar. Aí, algo que eu descobri na pesquisa, que muitas enchentes aconteceram quando a maré está alta. E aí, quando a maré está alta, o rio não desce para o mar.